Hello, minha gente. Good evening. Estamos na aula 16 e a aula de hoje, o assunto é um assunto onde alguns alunos ficam bem confusos e não gostam nem de pensar que eles existem. Qual é? Você consegue imaginar? Qual é a pedra no seu sapato? O assunto de hoje são os phrasal verbs. Já vamos quebrar aqui alguns mitos e esclarecer alguns questionamentos. Primeiro ponto: o que são os phrasal verbs? Os phrasal verbs são verbos simples que, juntamente com uma ou mais preposições, vão deixar de ter o significado que nós já conhecemos deles para ter um outro significado. Por exemplo, todo mundo sabe que turn on é ligar. Mas se você pegar o verbo turn isoladamente, sem a preposição on, ele não vai ser ligar. Ele vai ser girar, dar a volta. Então, quando te perguntarem o que é um phrasal verb, nada mais é do que isso. Um verbo que com uma preposição vai ter o seu significado completamente alterado. E aqui quero deixar uma informação extra para você. Entre os estudiosos da gramática, há aqueles que consideram como phrasal verb apenas o verbo que com preposição vai ter o seu significado alterado. Se for um verbo com a preposição na frente, mas que o significado do verbo ele continua e a preposição está ali só para enfatizar, alguns desses estudiosos dizem que isso não seria um phrasal verb. Mas para nós isso pouco importa. Por quê? Eles são utilizados, vistos como phrasal verbs ou não, o tempo inteiro. E aí vem o questionamento dos alunos: para que os phrasal verbs existem? Olha essa pergunta. Simplesmente para facilitar a comunicação. É isso mesmo. Os phrasal verbs existem para facilitar a comunicação. A cada dia há um phrasal verb diferente. Eles vão acompanhar a evolução do idioma, da cultura e vão definir determinadas situações. E o mais interessante com relação a um phrasal verb é que ele pode ter mais de um significado. E aí é que a gente enlouquece mesmo. Por quê? Se eu sei o significado de um determinado phrasal verb e ele aparece numa frase, e ali, quando eu leio a frase e não consigo entender com aquele significado que eu tenho, pode ter certeza, o significado dele ali vai ser outro. Pergunta número 3: por que usar os phrasal verbs? Os phrasal verbs vão ser usados para nós ampliarmos o nosso vocabulário. E a partir do momento que a gente começa a usar os phrasal verbs no nosso dia a dia, a gente começa a prestar atenção e a gente também começa a entender que eles são usados a todo tempo. Presta atenção depois dessa aula em filme, música e série. Provavelmente você vai conseguir identificar cada um deles. Agora, para a gente começar essa aula de fato, eu quero que você pegue o seu caderno, o seu bloco de anotações ou o seu arquivo aí no computador e printe essa tela. Ela vai aparecer aqui e quero que você dê atenção a ela. Nós vamos falar de 4 pontos importantes. Com esses pontos aqui, nós temos uma ideia geral do que são os phrasal verbs. E eu já comecei a aula falando sobre esses pontos. O primeiro deles é que um phrasal verb, para ele ser identificado, eu vejo um verbo e uma preposição. Segundo ponto, ele tem mais de um significado. Também já falei isso com você. Terceiro ponto, um phrasal verb pode ser conjugado em qualquer tempo verbal. Presente, passado, futuro, tempos perfeitos, voz passiva, condicional. Um phrasal verb é um verbo comum, então ele vai ser conjugado em qualquer tempo. E, por fim, os phrasal verbs dividem-se em separáveis e inseparáveis ou não separáveis. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos separar o verbo da partícula, e quando eu falo partícula, eu estou me referindo à preposição. Então, em alguns casos, o phrasal verb pode ser separado da preposição.
vindo no meio um objeto, que pode ser coisa, lugar, pessoa. Na aula de hoje, nós vamos falar só sobre os inseparáveis, porque a regra de identificação dos phrasal verbs que não se separam, ou seja, do verbo que está sempre junto da preposição, ela é simples. Então, nós vamos pensar assim: um phrasal verb inseparável, primeiro ponto, ele é intransitivo. Ai, meu Deus, já vem você falar em português? Não precisa saber as regras de português. Estou falando aqui só o assunto para clarear a sua mente. Um verbo que tenha sentido completo, ele é intransitivo. O que é isso? Ele não precisa de complemento. Ele mesmo dá o sentido à frase e a gente consegue entender sem colocar alguém depois, um lugar depois ou o que quer que seja. Então, primeiro ponto, não se separam os phrasal verbs que são intransitivos. E também não se separam os phrasal verbs com duas preposições ou mais. Nós vamos falar desses phrasal verbs que não se separam, ou pelo menos de alguns deles, na aula de hoje. Mas já te dou um exemplo. Um phrasal verb que não se separa. Take care of. Take care of. O significado desse phrasal verb é cuidar, tomar conta. Então, essas três palavrinhas, elas vão estar sempre juntas. Exemplo: meu vizinho cuida do meu cachorro. My neighbor takes care of my dog. Nessa frase ou em qualquer outra, esse phrasal verb vai ficar junto. Por quê? Porque ele é um phrasal verb de duas preposições ou mais. Então, a aula de hoje nós só veremos os não separáveis ou inseparáveis. Tá pronto para começar? Aí na tela, você vê três colunas. Primeiro, a coluna com o phrasal verb. No segundo, nós temos em inglês o significado do phrasal verb e vai aparecer aí uma frase de exemplo sobre cada phrasal verb. Observa aqui comigo. Aí na tela, você consegue ver que entre parênteses ou aparece STH ou SB. Isso é a abreviação de something e de somebody. Isso quer dizer que esse phrasal verb, ele precisa de um complemento. Eu preciso colocar o que vem depois dele, o que vai complementar esse verbo. Então, por exemplo, o primeiro, come across, é encontrar alguém, esbarrar com alguém acidentalmente. Por exemplo, você está na rua, não combinou, mas encontra seu melhor amigo. Então, você pode usar esse phrasal verb, come across. Preste atenção, não está em português a definição. Na hora de você fazer as suas anotações aí na sua casa, você pode usar a anotação aqui da tela ou usar a tradução que eu estou falando, mas eu só vou falar, eu não vou colocar nada escrito aqui embaixo. Agora, vamos ver uma frase que tenha come across como phrasal verb. Olha essa frase aí. While cleaning the house, I came across a check I had forgotten to deposit. Essa frase, observa, aqui nas nossas aulas semanais a gente ainda não começou a falar de passado. A gente só falou de presente. Come across aí tá na frase came across porque essa frase está no passado. Enquanto estava limpando a casa, eu encontrei o cheque que eu tinha esquecido de depositar. Então, outra observação para você. Come across não é só encontrar pessoas por acaso, acidentalmente, mas também encontrar coisas. O segundo phrasal verb é count on. Esse phrasal verb é muito comum. Ele aparece constantemente em música, em série, em filme. Significa contar com. E quando eu falo contar com, eu preciso contar com alguém ou contar com algo. Aí na frente você tem em inglês depend on, rely on, depender ou contar com. Vamos ver o exemplo em frase.
I'm counting on you to send me the information by the end of the day. I need it as soon as possible. Você vê aí, I'm counting on you. Estou contando com você para me passar a informação até o fim do dia. Preciso dessa informação o mais rápido possível. Aqui ele está em outro tempo verbal, que nós também ainda não falamos, que é o presente contínuo. E aí no fim dessa tela nós temos fill in for e na frente a pessoa, abreviação de somebody. Esse verbo fill in for significa substituir por. Vamos ver a frase? The president of the company is traveling, so the vice president is filling in for him at the meeting. O que essa frase quer dizer? O presidente da empresa está viajando. Então, o vice-presidente está o substituindo na reunião. Dando sequência, aqui nós temos o primeiro, get rid of something, que é jogar fora, se livrar, eliminar. Exemplo em frase: We have rats in the house. We need to call the exterminator to get rid of them. Temos ratos na casa. Precisamos ligar para os exterminadores para nos livrar deles. Aqui no exemplo, essa frase está no presente simples. Nós já vimos as regras do presente simples e como usá-lo. O próximo phrasal verb é go over. E o significado de go over aqui para nós é review, revisar. Exemplo na frase: Before the test, let's go over the topic of phrasal verbs. Antes do teste, vamos revisar o tópico de phrasal verbs. E a última aí da tela, look after. Olha só o significado dessa última aqui na tela. Eu usei um phrasal verb para explicar outro phrasal verb. Look after é um phrasal verb. E ele significa o mesmo que take care of, ou seja, os dois têm o mesmo significado, que é cuidar. Esse foi o exemplo que eu dei lá no início da aula, lembra? Vamos ver aqui agora, exemplo na frase. I can't go out tonight because I'm looking after my sister's children. Não posso sair essa noite porque estou tomando conta, cuidando dos filhos da minha irmã. Quando a gente fala de phrasal verbs, nós precisamos usá-los a todo o tempo. Fazer com que eles façam parte do nosso dia a dia, fazer frases com eles, colocá-los num contexto. Antes da gente continuar, já vou deixar aqui para você o desafio da aula dessa semana para você concorrer à aula de conversação grátis aqui pelo YouTube. Nas últimas aulas, eu tenho te pedido para fazer um monte de coisa e isso continua. Olha a descrição aqui embaixo do vídeo, porque além disso que eu estou falando, você precisa seguir alguns passos que estão aqui na descrição do vídeo. Essa semana, você tem que ficar ligado, porque eu começo o desafio a partir de amanhã. Hoje é segunda-feira. Então, a partir de amanhã, eu vou colocar nos meus stories algo relacionado à nossa aula, Speaking Class. Você tem que ficar ligado, porque toda vez que você vir um story meu com a hashtag SpeakingClass, você tem que repostar o meu story no seu story e me marcar. Esse é o desafio dessa semana. E também, isso não faz parte do desafio, mas eu gostaria de saber como que você está fazendo para guardar as anotações dessa aula aqui de phrasal verbs, porque eu sei que é um assunto delicado e que só com essa aula a gente não consegue aprender. A gente precisa fazer as nossas anotações, a gente precisa fazer exercícios. Então eu vou ficar muito feliz se você tirar uma foto de você estudando ou de você fazendo as anotações desses phrasal verbs, ou até de baixar os exercícios lá no canal do Telegram, que eu vou deixar para você treinar em casa. Isso não faz parte do desafio. O desafio é, você tem que repostar os meus stories relacionado à aula Speaking Class e me marcar. Esse é o desafio. Prestar atenção aqui embaixo e só. Eu é que gostaria de saber como que você está estudando, como que você está fazendo para se adaptar a essa linguagem e a essa quantidade de informação sobre phrasal verbs. Agora, continuando,
Vamos olhar aí mais um grupo de phrasal verbs com seu significado e exemplos em frases. Nessa terceira tela, você vê o phrasal verb look forward to. Nada mais é que estar empolgado para fazer algo ou estar empolgado para que algo aconteça. É um phrasal verb de 3 partículas, por isso ele não se separa. Vamos ver a aplicação em frase. I'm really looking forward to our family vacation in Florida. It's going to be awesome. Eu estou ansioso com a viagem de férias da nossa família para a Flórida. Vai ser incrível. Você consegue perceber aí que também o phrasal verb look forward to aqui está no presente contínuo. Lembra que eu falei? Os phrasal verbs eles se adaptam ao tempo verbal da frase. Outro phrasal verb, look into. Look into é investigar, procurar saber. Exemplo em frase: I'm looking into the possibility of taking an intensive English course in Australia next year. Estou procurando saber, estou buscando informações da possibilidade de fazer um curso de inglês intensivo na Austrália no próximo ano. O último phrasal verb dessa tela é put up with. Put up with é o mesmo que tolerar, suportar algo ou alguém que é desagradável. Exemplo em frase: One of my colleagues is not very nice, but we put up with him because he does excellent work. Um dos meus colegas de trabalho não é muito agradável, mas nós o suportamos porque ele faz um excelente trabalho. Aqui, put up with está no presente simples. Seguindo a explicação ainda com mais phrasal verbs, nós temos encontrar por acaso, de forma inesperada. E aí você consegue perceber que esse phrasal verb run into pode ser o mesmo que come across. Então, além dos phrasal verbs terem mais de um significado, eles também podem ter sinônimos. Lembra que nós falamos que o phrasal verb take care of, ele é sinônimo de look after. Tanto faz eu usar um ou outro. A mesma coisa, run into ou come across. Vamos ver o exemplo em frase. I ran into my ex-boyfriend at the supermarket. Segundo, take after. Resemble in looks or personality. Parecer, com relação à aparência ou personalidade. Então, normalmente a gente usa esse phrasal verb para falar de laços familiares. Olha a frase de exemplo. She's very friendly and extroverted. She takes after her mother. Ela é muito simpática e extrovertida. Ela parece com a mãe. Outro phrasal verb, touch on. Lembra que eu falei que um phrasal verb, ele é um verbo mais uma preposição que tem o significado alterado. Nós sabemos que touch é tocar. Touch on não tem nada a ver com pôr a mão. Quando eu falo touch on, é mencionar. Durante uma conversa, uma palestra, um discurso, mencionar alguma coisa. Frase de exemplo. We touched on the issue of employee satisfaction during the meeting, but we didn't go into much detail. Aqui, ele está no passado, consegue perceber? A gente ainda não falou de passado, mas que ele está diferente de estrutura de simple present. Por isso, ele está no passado. Então, aqui, nós mencionamos o assunto da satisfação dos empregados durante a reunião. Mas nós não entramos, nós não fornecemos muitos detalhes. E o último phrasal verb da aula de hoje é turn into. Turn into é tornar-se. Olha o exemplo na frase. The caterpillar turned into a butterfly. A lagarta virou borboleta, transformou-se em borboleta. Eu quero que você entenda que quando nós falamos de phrasal verbs, eles são extremamente importantes para o nosso vocabulário, para o desenvolvimento da nossa linguagem e para nós estarmos inseridos naquilo de mais atual que tem no aprendizado de inglês. A partir da aula de hoje, comece a colocá-los no seu dia a dia, comece a caçar phrasal verbs
nos filmes, nas séries, nas músicas, para que você os entenda e para que eles façam parte da estrutura de linguagem que você está buscando ter. Tá aqui agora na tela algumas frases. Quero que você analise. Todas elas são sobre os phrasal verbs que nós estudamos aqui hoje. Como até agora nós só falamos de presente simples, todas as frases estão no presente simples, pensando naquilo que eu estou te ensinando e que você está aprendendo aqui dentro dessa série Inglês Básico. Todos os phrasal verbs estão no presente simples. Então, todas as frases elas vão abordar as regras de afirmativa, negativa ou interrogativa que nós estudamos até agora. E vou usar os phrasal verbs dessa aula. O que eu quero que você faça? Pegue essas frases, passe para inglês e lá no canal do Telegram você vai ter a oportunidade de checar essas respostas, porque eu vou disponibilizar para aqueles que estão lá no canal as respostas dessas frases que eu vou deixar aqui para você. Dá só uma olhada. Essas são as frases que eu quero que você passe para inglês e que use o presente simples. Observa que eu já coloquei em negrito para chamar a sua atenção qual é o phrasal verb que você tem que buscar de acordo com o que nós vimos até agora. E nessa segunda tela, nós temos ainda mais frases. São 13 frases no total, porque eu vou você 13 phrasal verbs. Se liga nesse exercício, faz, busca as respostas lá no canal do Telegram ou qualquer dúvida você sabe onde me encontrar. Eu estou aqui, eu estou nas mídias sociais, lá no Instagram, Facebook, até no canal do Telegram. Qualquer dúvida é só me chamar. E não perca a chance de participar da aula semanal grátis. Você já sabe o que fazer. Eu vou deixar lá os meus stories fazendo menção a Speaking Class. Você tem que repostar os meus stories nos seus stories e me marcar. E preste atenção nos outros detalhes aqui embaixo.